Eu tava andando pela rua hoje de manhã e vi um saco de bosta. Não sei se era de cachorro ou de gato, não importa. Era um saco de bosta. Aí a primeira coisa que me veio à cabeça era o meu canal no YouTube. Achei sinônimos na hora, né? Mas aí você ficou, poxa, canal merda e tal. Ah, mas pelo menos é feito com carinho. Mas é uma merda. É feito com carinho, mas é uma merda. Sem brincadeira, que coisa, né? Aí fiquei triste, né? Porque esse foi meu primeiro pensamento. E agora que eu cheguei de casa, tô cansado e tal. Eu vou ver um vídeo agora pra desparecer. Bora ver. Cidade Alerta. Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Você mesmo não se benza não. Não bata na mesa não. É você mesmo que eu tô falando. Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Não vai ver Papai Noel. Até porque ele não Vai existe. ver a árvore de Natal. Vai. Tá, bora ler alguma coisa aqui. Algo que seja importante. Bora lá. Peraí. Antes da gente ler, eu tenho que fazer uma piada cocosenta do. Qual é o nome? Da Praça Nossa. Quem se exercita levantando esse tipo de peso aqui, ó. Tá vendo esse pesão aqui? Não é bodybuilder. É jurisbuilder. Eu vi essa agora há pouco na internet. Devia ser uma piada cocosenta da onde? Não era do Facebook. Acho que era dos vigaristas. Aquela página é boa pra fazer piada cocosenta. Ou será que eu inventei ela no ônibus? De qualquer jeito é um lixo. Bora pro que é interessante, que é começar pelo capítulo 1 do livro do Silvio Rodrigues, Direito Civil, Parte Geral das Obrigações, volume 2, da editora Saraiva. Bora lá. É do ano de... Deixa eu ver o ano aqui. É a 30ª edição atualizada. 8ª tiragem, 2007. Beleza. Vamos lá. Eu vou começar aqui por uma coisa... Eu não gostei muito disso não. Eu vou começar de uma maneira bem simples, né? Pegando o pique novamente, que é ler o capítulo 1 da obrigação em geral. Então, esse vai do capítulo da página 3 até a 8. Então, bora ver no que dá, né? Obrigação, conceito. O homem vivendo em sociedade necessita da cooperação de outros homens, pois por si só não pode prover a todas pois por si só não pode prover a todas as suas necessidades. Aliás, à medida que o meio social evolui, multiplicam-se as necessidades humanas, dado o crescente reclamo de conforto pelo indivíduo. Para satisfazer a esse anseio, a produção se desenvolve através de ampla divisão do trabalho e de uma especialização cada vez mais avançada. Daí depender a pessoa, dia a dia, mais e mais de seu semelhante. Acho que bonito. A troca, depois a compra e a venda, depois outros contratos vieram possibilitar ao ser humano obter número cada vez maior de utilidades. Tais convenções estabelecem um vínculo entre as partes, mediante o qual estas limitam sua natural liberdade, obrigando-se a fornecer uma prestação. Assim, por exemplo, por livre manifestação de seu querer, o vendedor se obriga a fornecer a coisa e o comprador, o preço. O contrato é, de start, uma fonte de obrigação, visto que gera, para cada um dos contratantes, o mister de se desincumbir de um dever assumido, sob pena de responder pelo inadimplemento. Surge desse modo um vínculo prestigiado pela lei, pelo qual o devedor
se dispõe a dar, fazer ou não fazer qualquer coisa em favor do credor. Veremos logo mais que outras fontes de obrigação existem, além do contrato. A ideia acima exposta constitui o próprio conceito de obrigação. É o vínculo de direito pelo qual alguém, sujeito passivo, se propõe a dar, fazer ou não fazer qualquer coisa, objeto, em favor de outrem, sujeito ativo. Essa noção já se encontra, de resto, no conceito romano de obrigação. As institutas de Justiniano assim a definiam. Obrigar... vai falar macumbês agora, meu irmão. Note-se, na definição, a presença dos elementos fundamentais do conceito de obrigação. Filho, eu não leio latim, cara, eu não sei... Não te entendo. Diz o texto justinianeu tratar-se de um vínculo de direito que compele alguém, devedor, a fornecer uma prestação, ali cujos solvendae rei, segundo o direito o direito do país. Só um minuto. A frase, por mais que eu não saiba falar latim, é a seguinte: obligatio est vinculum juris quae necessitate adstringimur alicujus solvendae rei, secundo nostrae civitate juris. É isso que... Elementos constitutivos: vínculo jurídico, as partes na relação obrigatória, prestação. Já são 8h30. Vínculo jurídico. Esse vínculo se diz jurídico porque, sendo disciplinado pela lei, vem acompanhado de sanção. Com efeito, se o devedor que legalmente se obrigou a deixar de efetuar o pagamento, a lei abre as portas dos pretórios ao credor, para que este, por meio da execução patrimonial do inadimplente, obtenha a satisfação de seu crédito. A solução oferecida pela lei nos primeiros tempos do direito romano era mais severa do que a atual. O credor não pago de seu crédito fazia recair a execução na própria pessoa do devedor, podendo reduzi-lo à escravidão ou até mesmo matá-lo. Tal regime durou em Roma até que a lei Lex Poetelia, de 326 a.C., excluiu a pessoa do devedor da execução, a qual passou a ter por objeto apenas os seus bens. Essa é a solução ainda vigente. O devedor que descumpre a obrigação sujeita-se a ressarcir o prejuízo causado. Artigo 389 do Código Civil. E se espontaneamente se recusa a colaborar, vê o credor recorrer ao Poder Judiciário, que ordenará a penhora de seus bens para, com o produto por eles alcançado em praça, satisfazer o seu débito. No direito moderno, alguns escritores, examinando o conteúdo da obrigação, aí destacam dois elementos a saber: a dívida e a responsabilidade. Tal distinção, surgida no direito alemão, encontrou larga repercussão a iures. O elemento dívida consiste no dever que incumbe ao seu sujeito passivo de prestar aquilo a que se comprometeu. O elemento responsabilidade é representado pela prerrogativa conferida ao credor, ocorrendo inadimplência, de proceder à execução do patrimônio do devedor, para obter satisfação de seu crédito, de maneira que o devedor se obriga seu patrimônio seu patrimônio responde. Da maneira que o devedor se obriga, seu patrimônio responde. Tá certo. O elemento dívida supõe a atividade espontânea do devedor, que a pode descumprir, mas da responsabilidade não se pode ele se esquivar. Essa última frase aqui é da maneira que o devedor se obriga. Tá. Da maneira que ele se obriga.
Desculpa. Seu patrimônio responde. Tá certo. Tá, bora continuar. Processualistas fundados nessa distinção têm procurado sustentar o elemento dívida. Tem procurado sustentar que o elemento dívida é de direito privado. O elemento responsabilidade é instituto de direito processual. Letra B, né? As partes na relação obrigatória. Em toda relação obrigacional, existem duas partes determinadas ou determináveis. Um sujeito ativo, credor, e um passivo, devedor. O sujeito ativo tem a expectativa de obter do devedor o desempenho da obrigação, isso é, o fornecimento da prestação, enquanto o sujeito passivo cumpre o dever de colaborar com o credor, fornecendo-lhe a prestação devida. Imagine se fosse o cara que tem a dívida fosse o seu Madruga. Seria um lixo de vida, não? Note-se que na espécie surge uma limitação à liberdade do devedor, que deve dar, fazer ou não fazer alguma coisa em favor de outrem, mas tal limitação ou adveio de sua vontade ou de seu comportamento desastrado, hipótese do ato ilícito, ou derivou de imposição legal. Em qualquer dos casos, entretanto, está ele legalmente vinculado e na hipótese de inadimplemento, pode o credor colher judicialmente no patrimônio do devedor recursos para a satisfação de seu direito. Quando ele fala aqui desastrado, me lembra o Mr. Bean e o detetive Clouseau. Acho que é por causa daqueles filmes, né? Prestação. Ela consiste em dar, fazer ou não fazer alguma coisa. A maioria dos juristas entende que a prestação tem sempre um conteúdo patrimonial, porque, caso contrário, seria impossível reparar perdas e danos no caso de descumprimento. Examinados sucintamente seus elementos, convém ensaiar uma definição de obrigação. É o vínculo de direito pelo qual um sujeito passivo fica adstrito a dar, fazer ou não fazer alguma coisa em favor de um sujeito ativo, sob a pena de, se não o fizer, espontaneamente seu patrimônio responder pelo equivalente. Ao estudar o direito das obrigações, estamos dentro do campo dos direitos patrimoniais. Ora, os direitos patrimoniais se dividem em direitos reais e direitos pessoais ou obrigacionais. Distinção que deve ser examinada, ainda que de passagem, para facilitar o exame do presente tema. Vou colocar esse travesseiro aqui que eu já vou dormir mesmo. Distinção entre os direitos reais e pessoais. Diz-se real o direito que recai diretamente sobre a coisa. Pessoal, o que depende de uma prestação do devedor, isto é, o que implica necessariamente a colaboração de um sujeito passivo. Lafayette assim definiu o direito real. Deixa eu só ver aqui esse Lafayette. Direito das Coisas, edição 2, Rio de Janeiro. Beleza, esse é o livro dele que ele fala isso. Beleza. O direito real é o que afeta a coisa direta, imediatamente, sobre todos ou sob certos respeitos, e a segue em poder de quem quer que a detenha. Note-se que surge um liame jurídico de subordinação da coisa a seu titular, prescindindo, portanto, da colaboração de outrem, colaboração que é indispensável no direito obrigacional. Desse modo, podemos estabelecer uma primeira distinção, enquanto no direito real encontramos uma relação entre pessoa e coisa. Cara, que loucura, desculpa. Desse modo, podemos estabelecer uma primeira distinção. Enquanto no direito real encontramos uma relação entre pessoa e coisa, no direito obrigacional, a relação se estabelece entre duas pessoas. O direito real, ligando a coisa a seu titular, permite que este a busque onde quer que se encontre, nas mãos de quem quer que, injustamente, a detenha, a fim de sobre ela exercer seu direito. O credor hipotecário, por exemplo, pode requerer a apreensão da coisa hipotecada, esteja ela com quem quer que seja, para proceder à execução de seu crédito.
A essa prerrogativa do titular do direito real de perseguir a coisa até encontrá-la chama-se direito de sequela e é peculiar a esse tipo de direito. A sequela e outros tipos e outras particularidades do direito real decorrem do fato de ele ser oponível a qualquer pessoa, isso é, de valer erga omnes, contra todos. Uma vez estabelecido o direito real, todas as pessoas do mundo ficam adstritas a respeitá-lo, sofrendo sanções se não o fizerem. Emílio Betti, comparando os dois tipos de direito, sustenta que, enquanto o direito real propõe um problema de atribuição, o direito pessoal propõe um problema de cooperação, ou de reparação, se se tratar de obrigação advinda de ato ilícito. Porque, como vimos, o direito de crédito, para se realizar, depende de uma atitude ativa do devedor. O direito das obrigações cuida dos direitos pessoais, isso é, do vínculo ligando um sujeito ativo, credor, a um sujeito passivo, devedor, por força do qual o primeiro pode exigir do segundo o fornecimento de uma prestação consistente em dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Deixa eu ver só um negócio aqui. Fontes das obrigações. Bom, eu vou parar aqui até onde eu fui e depois eu faço para o ponto 4. Fontes das obrigações. Amanhã eu faço isso.